CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de eventos do audiovisual ligados à sustentabilidade. Eventos comprometidos em disseminar informação e conhecimento para engajar a sociedade na busca pela preservação do planeta. Eu converso com Marcos Didonê. Ele é geógrafo, produtor de cinema e fundador do Green Nation. Marcos, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Prazer é meu, Rosana. Tudo bem e que tenhamos uma bela conversa hoje. Eu mencionei Green Nation e quero que você explique aqui para a nossa audiência do que se trata. Bom, o Green Nation, eu vou ter que denunciar minha idade, né? Você sabe que a gente trabalha já há 35 anos com a área de educação, cultura e sustentabilidade, meio ambiente. Nem se falava em sustentabilidade na época, né? Era a questão do meio ambiente. E a gente sempre trabalhou com grandes investimentos, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano, áreas de saneamento básico, sempre fazendo a ponte entre essas obras e a população. Então, há 35 anos, a gente trabalha com escolas, com todos os tipos de organização civil e empresas, né? Poder público, privado, e isso nos deu uma experiência bastante forte no sentido de criar metodologias que realmente possam vincular o engajamento, mobilização e tudo. E como a gente também tem a nossa outra atividade, que é cinema, e a gente vê que o cinema, o audiovisual, ele é um grande engajador, um grande mobilizador, a gente trouxe o cinema para dentro da metodologia da educação e da cultura. E aí o Green Nation, ele nasceu em 2012, na Rio+20. A gente vem acompanhando desde a Rio 92 as atividades desenvolvidas no Brasil, e em 2012, na Rio+20, a gente resolveu criar o Green Nation como um grande receptivo do público, tanto do Brasil quanto do exterior. E era para ser um evento, com grandes instalações imersivas, para as pessoas vivenciarem realmente as questões, para entender de forma mais interativa, sensorial, emocional, as atividades ambientais, porque, convenhamos, você trabalha com essa área, geralmente o discurso ambiental ele chega chato, né, para as pessoas, difícil, complexo, né, é complicado. E aí o que a gente faz é traduzir isso de uma linguagem leve, de uma forma bem tranquila, para o grande público. E o Green Nation é isso. Ele nasceu em 2012, depois que ele virou esse evento, houve um movimento enorme por parte da sociedade que foi no evento, e aí a gente transformou ele em movimento. Então, de 2012 até agora, ele acontece fisicamente em determinadas cidades e na plataforma ele acontece permanentemente de forma online também. Você falou desse tom, dessa retórica mais alarmista, catastrófica e chata, que normalmente permeia o assunto da sustentabilidade, sobretudo quando a gente se refere a mudanças climáticas. Quando você tem um movimento como esse, que traz uma linguagem mais simples, mais preocupada em atingir mesmo as pessoas, você acha que elas se identificam assim de cara? Sim, completamente. E como não temos mais tempo, né, Rosana? A questão ambiental, ela já não é mais de futuro. O aquecimento global, as questões urgentes, não temos mais tempo para nada. E você não faz nada se não bater no coração das pessoas, na emoção das pessoas. É aquela velha frase, quem ama, cuida, né? Então, a gente procura trabalhar temas relevantes aonde as pessoas se apaixonam por aquele tema. E sempre de forma positiva. Vou dar um exemplo. Nós temos uma grande floresta, onde a pessoa entra na floresta e essa floresta, em determinado momento, começa a pegar fogo. Aí a pessoa vivencia a estar ali queimando junto com animais, a fuligem, o calor e tal, e depois ele entra num ambiente totalmente de terra arrasada. Essa terra arrasada, quando ele foca o telefone ali, vem em realidade aumentada o que foi queimado, que pode ser um remédio, pode ser um objeto de moda, um objeto de higiene, e a pessoa começa a perceber que aquela floresta em pé, ela, inclusive, é até mais economicamente ativa do que com aquele argumento de temos que derrubar a floresta para gerar economia.
Quer dizer, a floresta hoje, além do serviço social e ambiental, ela também permite, através das tecnologias, criar produtos que possam se viver de forma econômica até muito mais sustentável e muito mais lucrativa, inclusive. Só que a gente não termina na queimada. Depois ele vai para um outro ambiente e ele vai reflorestar aquela floresta. Então, é sempre a perspectiva da pessoa sair dali entendendo o problema, mas sabendo que ele tem alguma coisa que ele pode fazer. Tem uma outra exemplo que a pessoa entra dentro de um rio, no leito do rio, cheio de lixo e não tem peixe nenhum nas projeções que a gente coloca, como se ele tivesse mergulhado mesmo no fundo do rio. E aí, quando ele começa a catar o lixo, tem um sensor que marca o momento em que aquele lixo está desaparecendo. E quando o lixo está desaparecendo, os peixes voltam, o rio começa a ficar cristalino, e aí, em 3, 4 minutos, eles percebem a dinâmica toda da economia circular, da logística reversa, que aquele lixo, de repente, foi ele quem jogou na praça, na praia, na escola, e aí, imediatamente, eles saem daí para discutir como fazer para que o seu bairro fique mais tranquilo, como pode desenvolver uma articulação com o poder público para poder melhorar as questões ambientais. Então, a gente trabalha sempre com as experiências, e a partir das experiências que a pessoa se diverte, ela vai aprender desde as perspectivas micro ou macro, né? Sempre percebendo as questões de interação de responsabilidade. Nota-se então que o Green Nation tem essa característica de ser altamente sensorial, com o objetivo de engajar, de fazer com que as pessoas interajam e saiam dali de fato atraídas, né? Engajadas pelo processo. Posso te dar um outro exemplo. Inclusive, as atividades todas são é, possíveis de qualquer tipo de deficiência, seja visual, seja auditiva, seja física, a pessoa participar. A gente tem toda a área de acessibilidade. E tem situações que nos emocionam muito. Por exemplo, nós temos uma revoada de asa delta do tamanho natural, onde a pessoa é guinchada por 2 metros de altura e sobrevoa o Brasil inteiro observando os biomas, os ecossistemas. Ele vai para Foz do Iguaçu, Amazônia, Pantanal, Bonito, ele vê as queimadas, ele pode ver qualquer exemplo entendendo aquela questão. E eu lembro uma vez que a pessoa começou a gritar de felicidade, onde ela falou assim, cara, eu não consigo andar, aqui eu estou conseguindo voar. Então, a gente percebe que você tem que buscar qualquer forma de linguagem ou atividade para que você atinja toda a população, seja ela de gênero, seja ela com pessoas com deficiência e tal, desenvolvendo sempre essa perspectiva de entender a sociedade brasileira como um todo, né? O Green Nation já nasce com esse DNA da sustentabilidade, mas para que ele possa ser considerado um movimento ESG, aquele que busca as melhores práticas sociais, ambientais e de governança, ele precisa desenvolver aí algumas práticas. Dentre as 3 letrinhas, o lado ambiental, o lado social e de governança, qual delas você hoje observa mais dificuldade em cumprir? Dentro da estrutura de atividades do evento físico, é um evento que mobiliza muita gente. Por exemplo, só de voluntários nós temos cerca de 400 voluntários. É uma equipe bastante grande. E envolve toda uma gama enorme de fornecedores e de produtos, matérias-primas. Então, a nossa primeira preocupação é o lixo zero. Quer dizer, a gente não gera resíduo. E quando há necessidade de se gerar algum resíduo, a gente procura saber se esse resíduo ele vai ser reciclado ou não. Por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade enorme de trabalhar determinadas instalações, porque o isopor era o melhor produto para ser trabalhado. Mas até a gente não descobrir uma forma de reciclar esse isopor, a gente não utilizava. Agora, a gente descobriu que você pode fazer os rodapés a partir do isopor. São extremamente duráveis, não pegam cupim, por exemplo, são leves. Então, a partir daí, caso a gente necessite usar esse produto, a gente usa já com essa virtude de encaminhar para a reciclagem. Então, a questão, a gente sempre observa, dentro da política do ESG, o atendimento de todos esses aspectos aí, mas, muitas vezes, você esbarra na cadeia de fornecimento, né? Agora, por exemplo, né, no período da pandemia, você tem o álcool 70, você tem aquele produto quaternário para poder fazer a desinfecção dos ambientes. A gente sabe que isso tudo é tóxico.
Então, fomos lá nós buscar, pesquisar e encontramos finalmente um fornecedor que faz com a base d'água que não tem nem no Brasil ainda isso. E toda a produção dele é vendida para os Estados Unidos. Fizemos um convênio com ele há 2 anos atrás, onde o próximo evento nosso, que vai estar ainda no ano que vem com os cuidados da questão de higiene, da pandemia, todo o processo de desinfecção vai ser feito com esse material que não é tóxico. Então, você consegue, a gente tem que buscar alternativas, pesquisar e sempre trabalhar com essa perspectiva de ter esse atendimento da política de ESG. Com relação à área social, nós atuamos sempre com atores, e esses atores têm de tudo, né? A gente atende a questão do gênero, atende a questão da acessibilidade. Então, por exemplo, se você tem uma instalação que é uma máquina de reciclagem, então são cadeirantes, são pessoas que atuam ali como atores desenvolvendo aquela ação. Autistas, enfim, nós temos várias instalações onde cada instalação ela pode estar sendo trabalhada. Também na política dos voluntários, a gente desenvolve essa ação. E a maior preocupação nossa é sempre explicar de que o nosso projeto tem uma acessibilidade total. Muito bem. Se a gente vai lá no greennation.com.br, a gente vê uma plataforma multimídia com vários eventos, tanto presenciais quanto online, todos com esse viés da sustentabilidade, né? Para a gente tentar ampliar a consciência a respeito do tema. O que é que vai ser discutido especificamente esse ano? Quais são as pautas eleitas como prioritárias? Este ano, Rosana, a gente tem ainda a questão da pandemia. Então, o evento Green Nation físico, ele é um evento que exige muita interação, muito toque, muito contato, porque senão ele não é o Green Nation, né? A gente trabalha, por exemplo, essas atividades todas, onde as pessoas realmente mergulham naqueles ambientes. Então, é impossível fazer o Green Nation físico durante esse período pandêmico, mas também não podemos deixar em branco. Aí criamos o Green Nation Worldwide, que é um Green Nation totalmente online. Ele vai acontecer agora, no final de semana, nesse próximo final de semana, onde a gente elegeu questões, a partir de uma pesquisa, do que, nesse período pandêmico, fossem mais importantes a serem trabalhados, sob o ponto de vista do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil. E o que a gente percebeu foi uma preocupação muito forte das famílias com relação à educação. A gente encontra, por exemplo, professores hoje achando que eles vão retomar com o mesmo currículo, com o mesmo aluno que está retornando. Esse aluno não é o mesmo. Ele vem com uma carga histórica de 2 anos de situações extremamente difíceis convividas e vividas. Eu estou falando isso na maioria dos alunos brasileiros, por exemplo, com situações de violência doméstica, com situações de perdas de pai, de mãe, de avó, de entes queridos, né, com dificuldade de acesso a qualquer tipo de conexão, né? E então esse professor ele está desesperado porque ele não está reconhecendo o seu aluno que não está querendo mais estudar, né? Ele ficou 2 anos sem estudar, a maioria deles. Então a gente está fazendo um grande seminário, trazendo o presidente da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, um grande especialista na área de educação, uma pessoa especialista no BNCC e um secretário que tem o melhor programa pós-pandemia, para poder dar instrumentos para esse professor e para essas famílias saber como retomar essa questão. Isso é um tema, mas são vários temas que a população elegeu. Uma delas, obviamente, é a COP26. Então, a gente está trabalhando como é que o Brasil participou e o que será daqui para frente. Então, teremos grandes feras participando, né? O Sérgio Berçman mediando a mesa, tem o Carlos Nobre, tem vários cientistas participando dessa discussão para tentar qual é o rumo que o Brasil vai tomar daqui para frente a partir das definições lá da COP26. E tem outra também, uma coisa que é muito oportuna, a evolução que os empreendedores sociais estão fazendo no mundo. A gente está trazendo uma instituição chamada Catalyst, que estamos trabalhando junto com eles, toda essa discussão de como as ONGs, como as instituições sociais podem otimizar as ações junto à sociedade
para que a sociedade possa, dentro da política de ESG ou dentro da política da Agenda 2030, atendendo todos os ODS, dentro dessa perspectiva. E uma outra questão que é muito oportuna é a despoluição e recuperação de rios urbanos. A gente está trazendo a pessoa que trabalhou na despoluição do rio Sena, do rio Tâmisa, pessoas do rio Tejo, e focando na discussão da despoluição do rio Pinheiros, como um case. Então, a ideia é que os secretários de obra, secretários de saneamento do Brasil todo possam participar, porque não é difícil, não é complexo, ele tem uma metodologia muito simples. O rio Pinheiros, por exemplo, você que está em São Paulo, você percebe que tem mudado já, tem mudado substancialmente de cor, disso, daquilo, por quê? Porque estão se fazendo determinados trabalhos que têm que acontecer no Brasil inteiro, seja o tamanho da cidade, cada cidade tem o seu rio aí. Então, são algumas discussões que a gente está trabalhando, isso em termos de seminários. E temos uma masterclass com a primeira ministra do calor do planeta, a Eleni Mirivili. Ela é uma ministra do calor grega. Na verdade, é um termo que, por exemplo, tem ministro da Educação, tem ministro da Infraestrutura, tem ministro de Energia, e agora tem um ministro do Calor, né, que, obviamente, é necessário, como política pública, se trabalhar. E ela vai trabalhar um pouco a experiência dela e mostrar para os governos o quanto é importante hoje ter alguém que pense o aquecimento global, as mudanças climáticas, num contexto de uma política integrada junto a todos os órgãos daquela estrutura, seja ela federal, municipal ou estadual. E também temos workshops, né, que são, aí sim, um trabalho mais tete-a-tete com a população, tem inscrições limitadas, onde tem a Jaciana, não sei se você já ouviu falar, aquela menina é uma professora que trabalha com cultura afro, ela produz bonecas negras, e ela hoje está exportando as bonecas, tem um ateliê lindo, todo um trabalho de cuidado com vários personagens da cultura afro, negras, está produzindo livros agora de pano, então ela vai transferir o know-how dela para as famílias e para os professores para serem trabalhados nesse sentido. E tem uma outra questão na área de emprego. Você percebe que cada vez mais, seja ela por causa da crise ou por causa do avanço da inteligência artificial, da biotecnologia, a gente percebe que os empregos estão rareando, né? Você vê hoje advogados, médicos, vendo as suas áreas de opção sendo substituída por máquinas, por robôs e tudo mais. E tem uma área que está se ampliando o mercado de trabalho, que é a área de resíduos, né? Que sempre foi considerado algo que ninguém queria saber, né? Eram contratos com aquela empresa, com a prefeitura, e ninguém queria saber o que acontecia. E hoje a gente encontra jovens saindo de universidades, seja ela PUC, USP, ou mesmo qualquer saindo, e em vez de escolher uma profissão como medicina, estão escolhendo profissões para trabalhar com resíduos. Então, nós estamos trazendo o Roger, que é um dos precursores de cooperativas 4.0, que dignifica o trabalho do catador, que melhora a questão da salubridade, da questão o catador não é mais um catador, ele é um educador ambiental, e como é que se ganha mais dinheiro nesse processo aí do resíduo, sendo ele reciclado. Então, o Roger vai ensinar, colocar para essa juventude que está saindo para o mercado de trabalho, como é que você pode trabalhar também como resíduo, que você vai atender uma perspectiva do trabalho e outra perspectiva de atuar para atender a questão dos ODS, né, de melhorar os ambientes urbanos na questão do lixo. Te falei somente 50% da programação, senão aqui vou ficar tagarelando muito. Mas E é tem isso que eu, muita programação interessante e é isso que eu queria te que vale a perguntar. pena depois as pessoas... Eu quero te perguntar isso, É, exatamente, porque você me apresentou um leque muito variado de temas que estão em consonância com as questões mais urgentes. Uma delas é essa do empreendedorismo social. Inclusive, os jovens da nova geração, da geração Z, defendem que cada um vai ter que ser uma espécie de empreendedor para sobreviver no mundo dos próximos anos. Como é feita essa curadoria dos temas que vocês elegem como prioritários aí no Green Nation? Você tem uma equipe que faz um determinado tipo de pesquisa, parceria com startup para identificar o que realmente está mobilizando as pessoas. Eu estou curiosa para saber
Como é que você chegou nesse leque, assim, tão variado e tão assertivo? O Gre o Green Nation, ele tem uma parceria com a ONU. Uhum, A ONU PNUMA. Então, todas as atividades identificadas pela ONU como importantes, como a década da restauração, como essa questão da Agenda 2030, então a gente se conecta com eles e desenvolve junto com eles toda a perspectiva de pesquisas que conjuntamente eles nos passam e tal. Isso é uma das atividades. A outra são as universidades. A gente tem parceria com a USP, com a UFRJ, com a UNB, com várias universidades, tem mais de 7, 8 universidades, que também nos passam as questões que são levantadas não só pelos estudantes dessas universidades, pelas pesquisas dos professores e também pelas pesquisas feitas. A outra são pesquisas que a gente faz no próprio evento. A gente uhum. tem uma consultoria que trabalha uma pesquisa independente durante o evento inteiro, onde ela identifica o que a população que participou tem como perspectiva. Ele veio para o evento para ver o quê? E depois que ele viu, o que ele gostou mais ou o que ele aprendeu mais. Então, tem toda uma estrutura que é voltada para isso, para a gente poder identificar o que se faz a partir dos próximos eventos. Apesar de que a gente sabe, né, Rosana, que nós temos uma Agenda 2030 aí. Então, Uhum. até 30, até 2030, nós temos que atender os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro de um contexto também do ISG, e aí a gente hoje está realmente atuando, procurando atender os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, a questão nós temos uma nave espacial. Essa nave espacial, ela voa para o passado para encontrar a biodiversidade já extinta, como, por exemplo, a onça, o jequitibá, que já foram extintos nos tempos de hoje, mas como a nave é do futuro, ela já foi extinta lá na frente. Então, ela está conectada com o ODS. E Uhum. depois a gente desenvolve, através da plataforma, todo um trabalho, seja ele com universidades, com escolas, com famílias, ou com gestores, a gente desenvolve durante o ano todo um trabalho. Nós temos como consultor o Michael Braungart, ele é nosso conselheiro, ele é autor do livro Credo to Credo, que criou aquele termo economia circular, ele é um professor alemão, biólogo, então ele é uma das pessoas também que nos ajuda muito, a gente tem uma consultoria, a gente tem uma área de conselho muito grande, que atua em todas as áreas. E aí a gente os consulta também para definir os temas. Muito bem. Como é que você avalia hoje o grau de engajamento aqui no Brasil das pessoas? Você nota de fato que há uma maior valorização e respeito ao meio ambiente, à cidadania e ao consumo consciente? A gente tem evoluído mesmo nesse sentido? Ai, Rosana, a gente já viveu muito, né? Eu, por exemplo, numa época, quando a gente atuava na década de 80, a gente era considerado aqueles malucos, né? Aqueles caras que mexiam só com lixo e tal, os bichos grilos e tal. Hoje, o discurso da área da sustentabilidade está incorporado em todas as instâncias, né? Seja ela na juventude, nas famílias, nos consumidores, nas empresas. A gente tem percebido que hoje virou uma linguagem recorrente. Não sei se você lembra numa época em que o produto orgânico nos supermercados, eles ficavam lá embaixo da gôndola e que era aquele cantinho lá. Hoje já estão sendo disputados, né, nos espaços nobres. A legislação tem ampliado muito, por exemplo, hoje é obrigado você produzir produtos sem glúten, né, produtos sem o açúcar. Então, é um processo que poderia e deveria ser até mais rápido, mas a gente sabe que muda de gerações para gerações, né? Os teus filhos, por exemplo, você já deve ter percebido que eles estão muito mais conectados, né? Com relação a essas preocupações, principalmente na área do consumo, né? Principalmente na área de saber qual é a consequência que tem de você consumir um determinado produto e tal. Agora, tem muita coisa que bate contra também, né? Como a Uhum. grande dicotomia da sociedade. Não sei se você viu uma pesquisa que eu fiquei estarrecido, onde mostrou que a juventude não quer discutir política, não quer disso, para ter medo de ser cancelado. Né? O que é
ter o medo de ser cancelado, né? Depende de um like de uma rede social, né? Se eu me posicionar aqui, eu vou ter menos seguidores. E isso é preocupante, extremamente preocupante, né? Porque nós sabemos que tem um movimento que é inevitável, até pela sobrevivência da sociedade humana. Você sabe que o ser humano ele é um sobrevivente, senão nós já teríamos terminado a nossa vida com bombas atômicas, já teríamos terminado a nossa vida com uma série de coisas. Quando aperta mesmo, o ser humano tem aquele sentimento de sobrevivência. E o sentimento de sobrevivência chegou. A gente sabe que o aquecimento global, né, que as mudanças climáticas, elas vieram para ficar, e se não modificar esse ambiente, não teremos mais sociedade daqui para frente. E são as nossas gerações, são os nossos filhos, são os nossos netos. Então, existe sim, eu acho que até de uma perspectiva genética, cultural, filosófica, um entendimento. Mas é porque se trabalha com isso, né? Você sabe que escolas, as universidades, as pesquisas, todas elas caminham para um conhecimento muito maior, né? A pandemia é um exemplo disso. Se não fosse a ciência, né, o mundo estaria atirando para todos os lados e nós poderíamos ter sido até dizimados com muito mais quantidade de pessoas. Mas então sempre tem um foco. E eu gosto de estar junto a esse foco. Gosto de estar trabalhando nesse rumo. Diante de todas as adversidades e dificuldades, você imprime um tom muito otimista, né? Nada cético diante dessa situação de caos. Porque se você for buscar esses problemas, todos eles têm solução. E não adianta você ir para casa e se enforcar, né? Porque você tem uma responsabilidade histórica sobre isso. Você tem uma responsabilidade histórica desde o teu filho, a tua filha, né? Que é a tua família, com o seu bairro, com o seu vizinho, com a sua sociedade. E aí começa a vir toda essa perspectiva de que quais são as soluções possíveis e viáveis, né? Lógico, você tem o grau político, você tem o grau econômico, você tem o grau da sociedade civil, e que sempre vai ser esse tripé que tem que ser trabalhado. Quiçá um dia a gente vai ter uma governança planetária, né, uma discussão muito mais voltada para dizer somos uma única espécie, de que forma que a gente pode cuidar melhor do nosso planeta. Mas essas adversidades elas vão ser superadas, eu acredito, justamente por causa do bom senso e do estudo, né? Pesquisa, estudo e atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Muito bem, Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que voou. Já voou, já foi. Você ia me perguntar sobre cinema? Deixa para a próxima. Bom. Tá bom? Um beijo para você e Tá até bom. uma próxima oportunidade. Falou, obrigado. Eu que agradeço muito, Rosana, pela oportunidade. Eu conversei com Marcos Didonê, fundador do Green Nation. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos Anderson Wendel, Débora Gonçalves e Fernando Paes. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.